Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br. E aí, gente, voltando aqui ao nosso tema da semana passada, saindo do armário, vamos dar sequência aí pro episódio. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você tá ouvindo a gente pelo seu agregador favorito, não se esqueça de se inscrever também, hein? Bora aí. Agora, uma coisa que tem acontecido muito hoje, tem muitos especialistas orientando jovens a fazerem a saída do armário com duas condições. Uma, se eles tiverem certeza que a família vai aceitar, mas acho que certeza ninguém nunca tem. Ninguém né? tem. Ou se você tiver uma estabilidade financeira de poder sair de casa. Não sei, o que vocês 30 acham anos, disso, dessa saída do armário, você avaliar essas situações? Essas duas situações, tipo, é lógica. Basicamente é lógica. Tipo, se você percebe que você tem sim a abertura, faz sentido você sair. Se você não tem essa abertura e você não tem estabilidade suficiente para se manter caso algo dê errado, é lógica, isso é lógica Mas básica. você não acha? O meu problema com isso, pouco, que eu penso, é a injustiça, talvez uma revolta, mas minha injustiça social, assim, sabe? Com certeza você tá mas, impedindo tipo, a pessoa de ser quem ela é, porque ela não tem uma condição logicamente. financeira ou porque ela não tem uma família. Mas isso é desde sempre. Sim. Sempre aconteceu. É que agora a gente sabe. Tem mais consciência, A gente talvez. tem consciência do que acontece, do que sempre aconteceu, e a gente tem as fórmulas para passar para a pessoa, entendeu? Então, ó, é assim que tem que acontecer. Então, dá uma segurada se você puder. Se você não puder, tem que ser desse jeito, por motivo de segurança. Tipo, é igual como, sei lá. Incêndio. Como é que a gente previne incêndios? Não pode ter lixo parado ali no corredor do prédio, não pode ter. Sabe? São coisas básicas, mas é noção de lógica. Porque, assim, se você não tem a condição de se manter sem o apoio familiar, você não pode ir contra ir eles. contra o apoio familiar, você entendeu? Você tem que. Então, assim, é sobrevivência. Infelizmente, pra gente. LGBT sempre foi sobre sobrevivência, sempre foi. Eu tenho um pouco de problema com isso, mas é por causa da sociedade, porque exatamente. Você tá pedindo... eu ouvi um. Deixa os meninos falarem. O que vocês querem falar acham alguma disso? coisa? Não, assim, eu acho que é o certo. Eu acho que no fundo todo mundo sabe onde está pisando e realmente são duas coisas que é praticamente só o que importa, né? Então, assim, que tipo de ambiente que você vive? Se você vive num ambiente mais conservador ou menos conservador, você vai saber o tamanho da sua abertura e se você tem condições ou não de se manter economicamente, porque... Mas, na verdade, eu acho que quem tem condições de se manter economicamente, primeiro sai de casa e depois fala até. Sim. Porque se você é autossuficiente, você nem precisa assim ficar, eu tenho dinheiro, então vou falar. Não, normalmente as pessoas até saem de casa porque já querem viver uma vida independente, se relacionar. Sim, sem dever satisfação pra ninguém, né? Exatamente. Então eu acho que assim, é chovendo molhado, assim, essas condições, assim. Irgo? Cara, eu acho que é uma coisa muito louca, porque assim, a gente não pode ser responsável pelo processo evolutivo de outras pessoas, né? A gente tem que ser responsável pelo processo evolutivo próprio. A gente tem que todo dia construir uma versão melhor de nós mesmos. Isso para mim é um mantra que eu levo para a vida. E nossos familiares, nossos pais, enfim, eles carregam coisas que eles aprenderam ao longo da vida, termos que eles aprenderam ao longo da vida e eles estão aqui num século em que as coisas estão ficando um pouco mais libertárias, mas eles nunca foram totalmente libertos, sempre foram presos a alguma coisa, algum sistema político muito rígido, tem uma cabeça fechada, tem uma realidade, uma história de vida e tudo mais, e eu acho que eu sempre tive isso muito claro. Acho que talvez por isso que eu nunca busquei muito aprovação dentro de casa, mas e aí eu acho que cada um vai ter uma percepção diferente de como funciona, sabe? E aí eu acho que, mas o rolê eu não posso ser responsável, por exemplo, pela evolução da minha mãe ou do meu pai, se eles vão aceitar, se eles não vão aceitar, se eles vão demorar, se eles vão ser rápidos. Isso vai de acordo
com o que a trajetória da vida deles construiu para que eles estivessem nesse rolê. Mas o que eu sei é que eu preciso evoluir. O que eu sei é que eu preciso ir pra frente. Se isso tá ligado a preciso me revelar para as pessoas que são próximas a mim, que me deem conforto, que me deem apoio, mas essas pessoas não estão dentro da minha casa, então eu vou procurar esse apoio nos meus amigos, nas pessoas do meu trabalho, nos lugares que eu frequento, Sim, e com até certeza. construir um pano de chão em onde eu consiga sair da minha casa e de repente me abrir para os meus familiares e eles que se resolvam. Sim, A com minha mãe certeza. se minha mãe não me aceita, isso é muito mais sobre ela do que sobre mim. A minha parte eu Sem fiz. dúvida. E aí exatamente. ela entra no processo evolutivo dela. Sim, mas eu tenho uma observação a fazer. É muito interessante isso tudo que você falou. Mas isso vem de uma criação em que você estava num ambiente basicamente neutro, entendeu? Então não tinha ninguém te dando porrada na cara ou fazendo algum tipo de violência emocional com você, entendeu? Desde sempre, porque você tem um jeito assim, porque você tem um jeito assado, porque você fala com alguém ou porque você não fala com alguém. Então, assim, você teve uma criação neutra e, assim, ótimo, a gente vai respeitar o tempo de evolução de cada um. Ah, minha mãe evolua no tempo dela. Agora, quando você sofre algum tipo de violência, quando você é ridicularizado dentro da sua própria casa, ou quando dentro da sua própria casa é validado todo tipo de abuso e coisa ruim que você vive na rua, entendeu? Você tem essa validação dentro de casa, o que acontece é que você só pensa onde está o amor incondicional, Sim, entendeu? Você não está pensando, não estava pensando, por exemplo, na evolução da minha mãe, do meu pai, que isso talvez não seja um problema deles. Que bom que você foi exatamente. privilegiado de viver num ambiente de neutralidade, Igor. Assim, a vida para ninguém é fácil e isso tem que ser muito festejado e notado. Assim, que bom que você pôde viver num ambiente de neutralidade. Eu não vivi num ambiente de neutralidade e muitas vezes me perguntei onde está o amor incondicional, entendeu? Exatamente. Porque a única coisa que eu queria era proteção. E ao invés de proteção, o que eu tinha? Era validação. Então, se na rua estão falando que você é viado e não sei o quê, dentro de casa eu já estava apanhando. Então, eu estava pensando comigo mesmo, alguma coisa está certa, né? Se estão batendo em mim e estão me apontando na rua e estão batendo em mim dentro de casa, porque alguma coisa está Tá certa. errada com você, né? Você Errado, achava que estava errado com você. exatamente, está errado comigo. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui crescendo, eu fui me perguntando onde está o amor incondicional, entendeu? De Acaba que pai para você filho. precisa Porque suprir isso externamente, né? Você vai buscar fora isso, de casa esse sentimental que você precisa, né? O suporte emocional que De um você acaba apoio. precisando. exatamente. Eu acho que E a aí Mas, é grande. maravilhoso também. É, assim, a o gente. Gui, não, então, só rapidinho, recolocando, óbvio, não liguei a fatalidade, acho que, obviamente, falando muito sobre o meu processo, mas eu acho que internamente, de certa forma, esses são os pontos que a gente precisa enxergar sobre a gente precisa de apoio, independente do lugar que seja, se não é de casa, se em casa ou na rua, enfim, a gente precisa de apoio, precisa de amigos, pessoas que Sim, confiem, e o rolê do tipo, a evolução, isso precisa ser um karma para sua vida. Então, se a sua casa está sendo um ambiente totalmente destrutivo para você, e o lugar, a rua, os lugares que você habita e que você vive estão te consumindo e te matando todo dia, você não está evoluindo. Você está desevoluindo, ao contrário, sabe? E aí, talvez, aí sejam atitudes mais drásticas, assim, de sair de casa, de literalmente procurar uma independência, procurar um apoio, porque você precisa de um apoio emocional, precisa ser forte. O homossexual por si só ele já é forte, assim, ele já aguentou muitas coisas ao longo da vida, até antes mesmo de se dizer homossexual, talvez até antes de se perceber homossexual, já perceberam isso nele, já bateram muito nele ao longo da vida por esse motivo. Certamente, certamente. E aí eu falei de um lugar mais clean, obviamente não pensei numa situação onde o ambiente é totalmente destrutivo para a pessoa, mas aí o que eu, Igor, acho, não só das minhas vivências, mas de vivências de amigos meus, de histórias que eu ouvi, algumas também mais pesadas de casa, para mim acho que esses são pontos que a gente precisa trabalhar diariamente e que eu acho que a gente deixa de trabalhar porque a gente acaba
caindo nessa cilada que a sociedade coloca pra gente, sabe? De que, tipo, tem alguma coisa errada comigo, eu tô errado, eu sou um monstro, eu sou um lixo, eu não sou um ser humano, sabe? Que é o... E é nisso que eu acredito. Então, apoio que eu acho primordial para sua construção contra o ser, assim, e, obviamente, buscar essa evolução, sair, criar independência e entender que a família, ela pode ser tudo e também ela pode não ser, sabe? Existem outras famílias, tem duas famílias, né? A que a gente nasce e a que a gente escolhe. Enfim. Não, com certeza. Sim. Mas Eu acho criar independência no meio de todas essas diversidades é muito difícil também. Por isso que, infelizmente, muitos acabam se suicidando quando nada dá certo dentro de casa e nada dá certo fora de casa. Infelizmente, as pessoas... Espero que hoje em dia a sociedade esteja bem diferente do que foi nos anos 80 e nos anos 90, assim. Espero mesmo, assim. É um tempo bem mais difícil, inclusive. Não, eu acho só que tem uma coisa que é um pouco difícil. Eu sempre vi isso como, assim, sempre vi não, mas hoje eu vejo como um grande privilégio que eu tive, assim. E não falo com orgulho, mas é uma realidade que aconteceu. Que, tipo, a LGBT, que é afeminada, ela sofre muito mais, porque ela não tem como esconder quem ela é. Sim. E eu, por exemplo, eu que sempre fui uma gay heteronormativa. Então, nunca fui afeminado. Então, eu facilmente passei a minha infância inteira. Dá pra mascarar, né? Sim, sem mascarar. A famosa passabilidade. Passabilidade. Então, é claro que, tipo, no meu caso, por exemplo, eu nunca precisei. Ninguém nunca me questionou, porque eu sempre tava ali uma coisa muito. Aí você pega uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, que é uma criança afeminada. Primeiro que você não tem como pedir uma independência dela, e também você não tem nem como pedir uma. É uma criança, né? É uma criança, não tem como pedir. E aí que é o conflito que o Gui falou, tipo, na verdade, aí você começa a questionar realmente o amor, né? Que eu Você não sempre tem pra onde acho. correr, né? Eu sempre tenho um problema desse negócio quando eu vejo algumas pessoas pedindo paciência, que eu acho um pouco complicado, porque não é a vida daquelas pessoas, né? Geralmente quem pede. Então, paciência, tipo, mas paciência é a minha vida. Eu só tenho uma vida. Eu vou ter que pausar a minha vida pra você se evoluir. Não tem, isso não existe. Isso é muito esquisito. Eu entendo que o Igor quer falar, que você realmente não tem um controle. Você não vai controlar aquela pessoa. Você não tem como obrigar a pessoa a te aceitar. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso, né? E aí, problemas aí. E aí tipo, você vai dar murro em ponto de faca. Porque você vai querer mudar a pessoa e você não consegue, porque ninguém consegue mudar os outros, né? Mas intensificou o assunto aqui agora. O Guerreiro tá pedindo a palavra aqui. Eu tenho, acho que 3 coisas pra falar, então vou com calma. Então, a primeira coisa que eu vou falar é que eu vi... Eu não lembro... Eu tava vendo um vídeo, alguma coisa assim, eu não lembro se era episódio de alguma coisa que... Ou era um texto que eu li, alguma coisa. Mas que falava o seguinte, que se você precisou do seu tempo pra se entender, você precisa dar o tempo da pessoa também entender a sua história, entendeu? Sim. Não! Não é assim que as coisas funcionam. Esse problema não existe porque eu estou me identificando pra você. Esse problema existe porque a sociedade fez disso um problema. Sim. Entendeu? Então, o que precisa de desconstrução é isso ser visto como um problema. A sexualidade das pessoas ser vista como um problema. Isso que precisa de identificação. E não eu depender da sua aceitação. Isso não pode existir. Quem é você pra aceitar ou não? Se você não aceita, eu vou desaparecer? Se você não aceita, eu vou pausar minha vida? Eu tô pausado aqui pra sempre. Pausei aqui com 15 anos. Nunca mais vou evoluir. Não vou crescer. Tô aqui pausada. Não, gente. Isso não existe. Você não pode exigir que a pessoa pare a vida dela pra você. Isso não existe. Sim. Lugar nenhum. Você já pediu isso de alguém? Pelo amor de Deus, para de existir? Não. Então, isso não existe. Então, existe uma realidade a ser contemplada de tipo... Existe um problema
que a sociedade criou, e não na pessoa, na existência daquela pessoa. Quem é você para aceitar ou não a condição existencial de outro ser humano? Exatamente. Quem é você? Que não te afeta em nada. Não te afeta em absolutamente nada. Exato. Você entendeu? Isso não existe. Então esse é o primeiro ponto. Esse negócio de você precisa dar tempo para as pessoas entenderem, aceitarem e lidarem com essa ideia. Não. Essa pessoa já devia ter... Ela teve o tempo dela. 50 anos na Terra, 40 anos na Terra, 30 anos na Terra. Por que não foi atrás? Esse tempo não tinha que existir. Porque a pessoa no caso da família, né? Para um problema que ela criou. Qualquer pessoa na sociedade, na verdade. Exatamente. Né? Qualquer pessoa que seja contra o LGBT. Contra né? as existências da LGBT. Então, mas o problema está... A pessoa criou esse problema, não é você. Então, a sociedade criou esse problema e aquela pessoa abraçou, entendeu? Sim, exato. Então, assim, a desconstrução que a pessoa tem que fazer é dela, show. Ela faça no tempo dela. Mas enquanto isso, tem uma outra pessoa que tá sofrendo, que tá sendo reprimida, né? Que tá tendo seus, sei lá, sua vivência reprimida, podada, quebrada, tá tendo sua autoestima jogada no lixo, a sua vivência jogada no lixo, violência física, violência emocional, violência verbal, todo tipo de violência que aquela pessoa tá sofrendo para outra ter o tempo dela. Faça-me o favor. Entendeu? Sim, é complicado. Outra coisa, outra violência que as pessoas produzem é a de não rótulo. Não pode ter rótulo. Como é que você se identifica? Não tenho rótulos. Não. Vamos devagar por aí. A gente lutou muito tempo para incluindo sigla nesse caralho dessa sigla gigantesca que a gente tem hoje. LGBTQIA++. Exatamente. A gente tem 23 letras aí no alfabeto que preenchem todos os nomes. Então a gente está lutando ainda para se entender. A quantidade de gente que morreu nessa terra sem saber o que ela era, sem entender, sendo reprimida, sendo oprimida, sofrendo, apanhando, morrendo. Você entendeu? Sim. E a gente vai falar, não, agora eu não quero rótulos. Agora que a gente descobriu o que a gente é, que a gente tá se entendendo, não quero mais. Não é assim que funciona. O rótulo, gente, serve pra gente se identificar. E não é se identificar pra sociedade, é se identificar um pro outro. Pra você mesmo. Pra você se encontrar nesse mundo, pra você saber o que tá acontecendo com você. Se você está confuso, você vai ali, ler o que tá acontecendo, você vai encontrar um estudinho, você vai encontrar uma pessoa igual a você, graças a essa sigla, graças a esse rótulo. Então não é esse negócio de quebrar rótulos. Calma. Tem gente que depende disso para sobreviver ainda. Tem gente que tá socada lá no cu do mundo, que depende disso para encontrar uma situação, para se entender, para se encontrar, para buscar o emocional que tá faltando dentro de casa. Sim. Tem gente que tá apanhando dentro de casa e que vai ali na internet e procura ali um LGBT para conversar. Exatamente. Que vai buscar um grupo. Então não é esse negócio de quebrando rótulos, quebrando nomes, quebrando sigla. Não é. Calma. Vamos fazer as coisas direito, com a mão na consciência pelos outros. Se você não se encaixa num rótulo, show, parabéns pra você. Você, nossa, um ser humano evoluído, muita luz pra você, nossa, Shangri-La. Mas calma, não é quebrar rótulos, não é quebrar siglas. Tem que ter, porque as pessoas ainda estão se encontrando. Isso é um farol. As pessoas estão se encontrando por esse farol. As pessoas estão sobrevivendo por conta desse farol. Isso daí pode ser esperança para muita criança que está socada no interior de qualquer pindamonhangaba do inferno aí. Sim. E que tá vendo aí, olha, tem gente ali, tem uma casa, como é que é? Tem uma casa 1 ali, tem um monte de LGBT ali, tem uma parada LGBTQ ali, entendeu? Eu digo mais, assim, na minha infância, eu passei o colegial, eu passei o primário, nunca vi uma criança LGBT. Uhum. Nunca vi um adolescente. Eu acho que em todo o meu ano escolar, eu nunca lidei com um LGBT. Eu fui ver um LGBT, assim, fui ter contato com LGBT na minha vida no meu primeiro emprego, em um emprego que eu já tinha quase 20 anos. Uhum. Então, tipo, eu passei metade da minha vida de hoje sem conviver com nenhum LGBT. Imagina se não houvesse rótulos. Exatamente. Entendeu? E na verdade já era um problema porque os rótulos não eram muito bem definidos, né? Uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que foi uma experiência muito bizarra, mas que eu carrego comigo na minha cabeça, que eu fui o único menino gay da minha escola assumido. Anos depois, eu descobri que tinha um monte. Mas naquele período era eu, o único. Por, sei lá, quase 10 anos. Mas
eu tinha muitos amigos, né? Muitos não, né? Tinha alguns amigas mais. Mas eu descobri que tinha crianças no período diferente do meu, no período da tarde, eu estudava de manhã, que me tinham como referência. Assim, Porque eu era a única gay. gay, afeminada, afrontosa que existia ali naquele ambiente. Então, eu era referência pra eles se vestiam como eu, eles colocavam roupa que eu Isso é usava, legal. eles compravam coisas que eu comprava, sabe? Então, Muita criança gay, né? tipo, que tava se encontrando, tipo, via alguma referência em mim. E eu lembro disso que uma das minhas amigas, ela tinha uma irmã que estudava à tarde, né, ali, e os amigos dela chegaram. Um dia eu tava na casa dela, assim, durante o horário do almoço, que ia trocando, né? Então eu cheguei, a gente chegou lá na hora do almoço, porque a gente ia sair da escola, e a irmã dela tava indo. Então esses amigos chegaram, e tipo, eles ficaram super felizes de me ver, e não sei o quê. Foi uma coisa muito, Xuxa. muito Xuxa, eu me sentia Xuxa naquele momento. Mas foi uma coisa que, tipo, mudou minha vida mesmo, sabe? Que, Sim, tipo, sim. eu entendi o que eu tava. Que Sua responsabilidade, a minha né? responsabilidade, exatamente. Eu entendi o que eu tava fazendo. Eu não era ninguém, não sou ninguém. Até hoje, eu não sou ninguém. Uhum. E eu ainda fui referência pra alguém, Sim. sabe? Eu ainda servi como farol pra alguém. Aquela pessoa conseguiu enxergar em mim, sei lá. Eu não sei dizer o que ela enxergou em mim, mas ela enxergou alguma coisa Uma referência, né? que levou ela pra frente, sabe? Sim. E é isso, é sobre isso. É sobre É isso. sobre isso. Mas eu esqueci a terceira coisa que eu ia falar. Daqui a pouco você lê. Daqui a Igor pouco eu Gui, quer lembro. falar alguma coisa? Quer agregar? Posso só rapidinho finalizar minha fala? Pode. Pode. É porque, de certa forma, eu ainda acredito em algumas coisas. E aí eu vou trazer três pensamentos que eu acho que ilustram melhor sobre o que eu penso, vou dizer assim, né? Que não é o que eu vejo, porque eu não estou falando que seja uma coisa certa, mas é uma coisa que está dentro da minha cabeça, necessariamente de Sim, é o que observações. você pensa, tem na sua É, cabeça. e aí, por exemplo, tem uma frase do Di Castilho, que virou um ditado popular, né? Que ele diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu acho que a gente está lidando com várias situações diferentes, assim. E aí eu acho que tem as pessoas que chegam no auge da sua vida ali, de tanto apanhar, mas de tanto ir se reconhecendo ao longo do seu processo, elas se entendem a ponto de conseguir bater de frente com o mundo, e tem pessoas que estão morrendo, estão quase morrendo, e que elas só precisam no momento salvar a própria pele. E aí eu trago agora a minha segunda referência, que é uma fala da Bia Ferreira, que ela fala que ela faz música para educar os pretos e não os brancos, porque ela não tem tempo de educar brancos e ao mesmo tempo ajudar os pretos a não morrerem. E aí eu acho que, de certa forma, o que eu falo é sobre isso, assim. Eu acho que dentro de situações, às vezes a gente precisa, às vezes nem todo mundo está preparado de peitar o mundo, sabe? De uma hora para outra, falar assim: caraca, eu não aguento mais apanhar, eu tô aqui quase morrendo, sou oprimido lá fora, sou oprimido aqui dentro, tô apanhando, eu vou enfrentar todo mundo, foda-se, essa sou eu. Nem todo mundo tá preparado psicologicamente suficiente para isso. E para mim, eu Exatamente. acredito que a pessoa precisa de um processo, que ela precisa se encontrar e se educar, sabe? Ela precisa primeiramente educar ela, e ela não tem obrigação de educar outra pessoa, ela tem obrigação de mostrar e deixar claro que ela realmente não se importa com o impacto do que uma outra pessoa vai ou não pensar sobre ela. Ela se preocupa num quesito de que são pessoas que, enfim, têm algum afeto por ela. E aí por isso que eu falo que às vezes a pessoa precisa procurar um carinho para poder, porque não dá para um apoio, um carinho é muito importante no momento, e procurar sair, procurar antes de repente contar para a família, não sei o quê, sair e arrumar para a vida, e depois, quando ela tiver um pouco mais, talvez, politizado o suficiente de si, peitar a família, peitar o mundo, dizer para que veio, e aí, de repente, ela já está mais preparada, até psicologicamente, para lidar com isso. E aí, só finalizando, tem uma outra frase, acho que do Fidel Castro,
que ele fala: uma revolução não é um mar de rosas, é uma luta de morte entre o futuro e o passado, né? Porque não acredito que revolução se faça com flores, revolução se faz com quebra-pau. E eu acredito que é isso, só que as pessoas precisam estar politizadas o suficiente para poder quebrar pau. Porque é isso, as pessoas não têm tempo de deixar de morrer. Então elas precisam primeiro se salvar, se salvou, quebra pau. Se salvou, vai pela briga de vida, assim. Então é só para entender o meu posicionamento, que eu acho que de certa forma estão sobre as mesmas coisas, talvez de ângulos diferentes, mas é isso que me deixa um pouco louco, de, por exemplo, pensar em uma pessoa que está assistindo, né, assistindo com os ouvidos, e que ela, às vezes não está preparada para enfrentar a família. Não está preparada para falar assim: eu sou isso, eu nasci assim. Às vezes a pessoa só precisa se preocupar no momento de se salvar, sair do que te faz mal, para depois, quando ela estiver bem psicologicamente suficiente, enfrentar o mundo como ela acha de ser enfrentado. Enfim. Exatamente. É rápido para não me prolongar por horas. Mas é isso mesmo. Então é por isso que a gente precisa de conseguir se identificar, para a gente ter bases, para a gente conseguir buscar exatamente isso que você falou. A gente precisa buscar o suporte que a gente não teve. A gente precisa buscar o emocional que a gente não teve. A gente precisa saber onde ir, né? A gente precisa desses faróizinhos, que são as nossas siglas, as nossas bandeiras, nossos rótulos. É difícil que a gente tenha que ter rótulos? Sim, com certeza é difícil. Mas é essencial. Sim. Infelizmente é essencial, porque para uma pessoa pode ser a diferença entre a vida e a morte, sabe? Pode salvar uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tá apanhando dentro de casa, se ela descobre que, tipo, eu posso buscar o apoio que eu não tenho dentro de casa naquela outra pessoa, naquele grupo específico de amigos que passam pela mesma situação que eu, isso cria um suporte emocional muito válido, muito rico, muito bonito, entendeu? O Gui, eu tenho uma coisa para agregar, mas não sei se o Gui quer falar alguma coisa também. Não, eu só queria, assim, só para concluir assim, a minha linha de raciocínio, eu acho que tudo isso que a gente está falando, assim, sobre discutir a saída do armário, implica em tantas outras coisas mais graves, né? E que bom que hoje em dia a gente pode ter subsídios e recursos para falar assim: não tá bom dentro de casa, tipo, sai e vai procurar algum lugar, né? Sei lá, uma entidade, um grupo, Casa 1, né? Sei lá, acesse o YouTube, que você vai encontrar um canal que fala a respeito de ser gay no mundo, de se encontrar no mundo, com outras pessoas que vão falar comentando. Então, assim, a vida nem sempre foi assim. Então, exatamente. Eu acho que a gente precisa de um pouco de empatia, e eu falo de empatia até dentro do mundo gay, sabe? Porque eu sei que não veio de um lugar ruim certas coisas que eu ouvi, mas, assim, quando as pessoas conheceram meu companheiro e tudo mais, assim, eu ouvi falando assim: nossa, mas com essa idade você precisou se assumir, com essa idade, hahaha, como se não soubessem, e coisas do gênero, né? Sim. E independentemente, sim, precisou falar por mim, entendeu? Independentemente de qual era a percepção das pessoas a meu respeito. Ou então, por que demorou tanto? Por que não falou antes? Gente, porque a vida, o mundo, o planeta, a sociedade não foi sei lá, de 2015 para cá, sabe? Em 2005, quando eu tinha 20 e poucos anos, as coisas eram muito diferentes. Em 2008, quando aconteceu toda a história do FIA, assim, a vida era muito diferente, entendeu? Sim. Então, assim, ninguém falava sobre nada, sabe? Então, é muito difícil. Então, assim, empatia, inclusive, do mundo gay, assim mesmo, porque para entender um pouco, e eu acho que o legal que a gente está vendo aqui é que cada um, por ser de uma geração e por ter uma experiência muito diferente, a gente traz visões, assim, muito diferentes. Então, o que para mim é muito mais complicado, para o Igor é muito melhor resolvido, por exemplo, e vice-versa. Eu acho que é isso, e é conforme o tempo mesmo, assim. Sim. A gente, que nem quando eu saí do armário há 12 anos atrás, era outro mundo, as coisas estão vindo numa velocidade muito maior. Então 12 anos parece pouco? Parece. É muita coisa, gente. Mas a mudança foi grande, assim, né? Sim. Um adolescente hoje que sai do armário, talvez em determinados lugares, porque claro que tem lugares que ainda são complicados, mas dependendo, você já tem
um entendimento da família melhor do que... Antigamente era certeza que ia dar chabô. Sim. Entendeu? Hoje você, dependendo da família, dependendo da criação, assim, dependendo do lugar, você pode ter uma aceitação legal, uma aceitação razoável, né? Então, Ou então você pode ter alguém para buscar apoio, pelo menos. Isso. Exato, se você não tem dentro da família. Você tem informação, né? Você tem internet, você tem, sei lá. Exatamente. E aí o meu ponto é exatamente esse, tipo, a gente avançou tanto em tantas coisas, tipo de comunicação, de nomenclatura, de abraçar sexualidades diferentes, de compreensão de sexualidades, de gênero, de etc, etc, etc. E as pessoas começam a cercear essas coisas. Gente, não, a gente precisa expandir. Sim. A gente tem muita gente que... Bloquear. O quê? Tá. Desculpa. Que é cercear. Cercear é cortar. Cortar, A gente precisa parar de cercear essas coisas que a gente tem avançado tanto, que a gente tem evoluído tanto, porque justamente o que vocês falaram, no tempo de vocês era completamente diferente, então era muito difícil você encontrar um suporte, era muito difícil você encontrar um grupo, um amigo, qualquer coisa, qualquer gayzinha que desse um apoio. Mesmo na família, olha quanto tempo vocês passaram distante, entendeu? Sim. De tipo... Com duas gays na família. Duas gays na família não se juntaram pra bater em todo mundo, entendeu? Não tinha essa oportunidade, não tinha O medo era tanto de verbalizar. Exatamente. Então, assim, uma coisa é a gente, na nossa própria vida, tirar o rótulo, tirar o... eu não tenho rótulos, eu não tenho não sei o que lá. Outra coisa é a gente exigir que todo mundo faça a mesma coisa. Isso não pode existir, gente. A gente não pode exigir que a sociedade... pare de buscar conhecimento, pare de rotular, porque o rótulo é conhecimento, ele traz conhecimento, ele traz embasamento, ele traz alguma coisa a ser incrementada no que a gente compreende como sociedade, porra. Então isso vai ajudar alguém, isso vai ajudar aquela gayzinha que tá apanhando dentro de casa a encontrar outra gayzinha que tá apanhando dentro de casa. A gente não pode cercear esses meios. Sim. Posso falar outra? Eu lembrei da terceira coisa. Desculpa. Não, só exaltando, acho que um pouco dessas falas e a fala do Gui, algum filósofo que eu não... Algum louco, né? Porque todo filósofo é meio louco, fica pensando o dia inteiro. Aí alguém pensou assim, mas eu conheço pela fala do Emicida, que é Exu matou hoje um pássaro com uma pedra que só foi jogada ontem, alguma coisa assim, que fala um pouco sobre ancestralidade, e que é justamente isso, assim, acho que para hoje que a gente possa ter essa liberdade de falar sobre isso num podcast, de lidar de uma forma mais fácil. A gente vê nos nossos processos, como o meu, por exemplo, foi muito mais sobre mim do que sobre o outro, mas como pro Fi e pro Gui foram totalmente diferentes, que eles passaram por tudo isso e continuaram na luta e numa resistência para que hoje essas pautas possam ser mais discutidas, assim, né? Então a gente precisa valorizar, principalmente o que o Gui fala sobre a falta de empatia dentro do mundo LGBT, que acho um tema super importante, super urgente, talvez até para debater em algum momento, porque teve muita gente lutando para que a gente possa estar aqui falando sobre isso hoje, sabe? E o Fi e o Gré são grandes provas disso, assim. Sim. É tudo muito novo, porque a gente ainda é referência, que nem o Gré falou. O Gré nasceu em 1990. Então, você vai respeitar a minha idade, você não vai sair falando pra todo mundo. Você entendeu? Então, tipo, ele ser referência é muito novo, gente. É uma coisa muito recente, né? É muito recente ele ser referência. Mas é que todo mundo, de certa forma, vocês assim, viveram em épocas onde as coisas eram muito mais... Vocês viveram, acho que de certa forma, uma conquista de direitos, né? Mas totalmente a falta deles e uma certa conquista de direitos, que não é algo surpreendente, mas ainda são conquistas, assim, né? Não vamos desvalorizar o que a gente conseguiu construir enquanto a sociedade. Então, para que hoje eu e outros adolescentes possam ter um processo talvez não tão genocida como foi lá atrás, vocês passaram por um processo muito mais pesado, né? E não que vivemos num mundo de rosas, ainda é muito pesada a coisa. Eu acho que hoje, assim, ainda tem muito gay sofrendo, né, com isso.
acho que o grande... A gente tem muito mais salva-vidas, eu acho. Sim. Mas hoje também... A gente tem muito mais acesso a salva-vidas. Sim. Mas tem a população trans também, que a gente está lutando muito, que ainda hoje sofre demais, é que mais está sofrendo no momento, é a população trans. Isso. Então, assim, a gente conquistou muita coisa? Sim. Não estamos felizes com o mundo que vivemos? Não. Ainda queremos muito, muito coisa. Eu queria só falar uma última coisa, mas é que eu queria falar que, tipo, uma revolução, que nem eu falou da revolução, e é isso. Existe, por exemplo, o filme, vamos citar mais uma vez Paulo Gustavo aqui, que ele não fez o escrachado do gay, né? Não tem um beijo gay, essas coisas. Sim. E isso faz com que ele chegue em pessoas e talvez façam com que pessoas que jamais teriam, né? consciência conservadoras, se não fosse ele. Então tem que existir a travesti, tipo Dani Bond, que fala quero sentar na piroca, né? E tem que ter a gay Paulo Gustavo, que é... Quando eu te mostrar, você vai ter que lamber. E o Paulo Gustavo, que é mais pro pessoal recatado do lar. Exato. Né? Então, as duas... É a família brasileira, né? Exato. As duas revoluções são super importantes. Com certeza. E as duas são pau. Exato. Gente, acabamos? Não, porque você não deixou eu falar as duas últimas coisas que eu ia falar. Fala, desculpa. Olha, eu esqueci a segunda, mas a terceira, que era a primeira que eu falei antes, o que é? Não sei. Que é o seguinte... Vou citar a Cláudia Leite. Que ela falou aquela vez: eu prefiro que meu filho seja machinho. Ah, sim. Fila da puta, pra quê? Você vai transar com a criança? Você não tem que ter preferência nenhuma. Nenhuma sobre o seu filho. Você não tem que ter preferência sexual nenhuma. Porque se Deus quiser, você não vai transar com essa criança. Se Deus quiser. Você entendeu? Até porque é crime. É o tal do amor incondicional dentro de casa, né? Que a gente falou anteriormente lá. Né? Cadê o amor incondicional? Você não tem que ter preferência nenhuma, nem isso. Exato. A única coisa que você tem que ter é carinho, respeito pela criança e a condição de manter ela direito. É isso que você tem que ter. Você não tem que ter preferência porra nenhuma. Se ela quer dar o cu quando ela tiver 16, 17, 25 anos, ela vai dar porque a vida é dela, da criança ali. Você tá criando pro mundo. Não é pra você comer depois, não. Vá se fuder. Para com esse negócio. Exatamente. Muito que bem. É isso. Querem, antes do Indicachulas, darem um recadinho, mas tem que ser rápido pros ouvintes? Eu tinha um recadinho pra dar, mas eu já esqueci, então fica pra próxima. Refutada. Eu só reforço do Gui. Precisamos de mais empatia, é isso. Não, é isso mesmo. Empatia, amor incondicional dentro de casa, que os pais possam oferecer proteção e não expectativa quanto à orientação sexual dos filhos, como o Gré falou. Eu acho que isso resume tudo. Assim. Sim, ou gênero, né? Eu acho que isso eliminaria muita coisa. Assim. Eu acho que essa coisa sair do armário, quem sabe um dia isso vire uma pauta datada, né? Sair do armário se torna uma pauta datada, porque pessoas conscientes estão, sabe, oferecendo amor incondicional. E eu queria dar um recadinho para você, LGBT, que está dentro do nosso armário, não, né? Dentro do armário, do seu armário, ouvindo a gente aqui. É claro, hoje em dia tem internet, então para você estar vendo aqui, você tem acesso à internet. Vá atrás de grupos. Se você não pode sair do armário para sua família, tente procurar outros ambientes, tente procurar para você poder ter uma sanidade mental, pelo menos, até que você possa viver a sua vida. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, por pior que pareça, vai dar tudo certo, assim. Tem que perseverar, porque não é o fim do poço, assim. O LGBT nesse mundo de merda tem que perseverar, gatas. E a gente consegue, viu? Que a gente porque às vezes você tá num mar de lama e fala, gente, não tem saída. Tem saída. Tem grupos na internet, você pode conversar. Alguém hoje em dia, vai ter alguém que vai te estender a mão e vai te ajudar a você superar esse momento difícil. Sim. A gente é podre, mas a gente também é boca de se lascar. Certo, gente? Certo. Vamos pro nosso Indicacholas, que esse programa ficou... Olha, junho é o mês das LGBTs. Gente, esse aqui é o primeiro episódio do mês das LGBT, viu? Então, porque vai ser o mês inteiro, um episódio especial sobre as LGBT. As marcas ficam tudo puxando nosso saco, né? Aliás, as marcas podem puxar nosso saco também. Pode puxar. Eu sou passiva, mas pode puxar o saco. Temos que aproveitar. Então, esse episódio ficou mais longo por causa disso. Mas vamos para o nosso Indicacholas, que é
Uma música, um artista, um filme, Um um trocinho, livro, qualquer coisa. alguma coisa da cultura ou não, alguma coisa que te ajudou Estudar na arte, né? aceitação. Tem estudar arte aí. Exato. A gente gosta de uma arte, né? Nossa. Menina, a gente só faz isso, inclusive. Eu posso começar? Pode. Porque eu acho que Pode. é uma que eu já referenciei várias vezes, mas que eu não sei. A minha experiência com ela não foi de tipo me entender, foi de. Putz, eu queria isso, é isso que eu queria um troço assim, eu queria um. Sabe? Era um. Sei lá, me ajudou a formular o boiola que eu queria ser, sabe? Que é Queer as Folk. Ah, uma série, A né? série Queer as Exato. Folk, a americana, não a britânica, tá, gente? A britânica é um lixo, mas a Sim. americana é show. E assim, tem uma frase que o Brian falou uma vez, e que eu acho que essa frase que ela ficou na minha cabeça, mas eu tô tentando tirar ela porque eu acho que, sei lá, ela tem um fundinho de verdade, com certeza, mas É um é, pouquinho é um problemática. pouquinho problemática, que ela fala, que o Brian tá conversando com alguém e aí ele fala, o hétero que não te odeia na sua frente, te odeia pelas costas. Tem, sei lá, tem alguma coisa pra tirar daí, mas não é inteiramente justa, entendeu? Sim. Tem alguns aliados, mas tem aqueles aliados falsos que a gente precisa, entendeu? Eu acho que é meio que isso que ele tava atacando aí, sabe? Quem não te odeia na sua frente, te odeia pelas costas, porque a gente tem os LGBT-fóbicos Sim. na nossa Uhum. cara, e aqueles que xingam, tipo, não sei o quê. Tem aqueles que fazem aquele agrado, que se fazem de aliado, mas no fundo, entendeu? Sim. Estão É cagando uma pros seus série direitos. de alguns. É tipo um Friends gay. LGBT, né? É, Olha só, é. entre aspas, é um. E vai ter um remake, gente, graças a Deus, porque Queer as Folk foi Foi bom, ótimo. mas como toda série envelhece mal. É, Então, como toda série dos anos 90 e do comecinho dos anos 2000, envelhece envelheceu mal. mal. Então, vai ter um remake em breve, É, mas vale sim a pena como cultura sim. reassistir, lembrando que ela foi feita no início dos anos 2000, né? É isso. Quem que... Ai, não, eu vou indicar o livro. Posso? A segunda vai ser o livro, O Que Terceiro livro? Travesseiro. Que, assim, todo boiolinha dos anos 2000 leu esse livro. E ele é, assim, babado, confusão, boca de se lascar. E é Eu, isso. Acho que todo mundo precisava Terceiro ler O Terceiro livro. Travesseiro. Que Terceiro terceiro livro? O travesseiro. Terceiro Travesseiro. Eu vou indicar um filme. Dois filmes, na verdade. Um eu já indiquei lá no primeiro episódio, que é o Praise for Bob, que me ajudou muito a me entender como criança católica gay. Orações para Bob no português, tá, Orações gente? para Bob. Então eu achei muito interessante esse livro, esse filme, porque me ajudou muito a entender, principalmente porque eu sempre fui uma criança muito religiosa. Mas essa indicação já está lá atrás, foi só para dar um replay. A que eu quero mesmo é o filme 89,90, se eu não me engano, esse filme se chama Na Cama com Madonna, que é um reality show que a Madonna faz dos bastidores da turnê dela, Blonde Ambition, e todos os bailarinos são gays. Então tava foi muito assim rolando. mostrar o dia a dia dos gays, mostrar eles contando sobre amores, sobre a AIDS, como eles tinham medo, como eles perderam amigos, tudo isso. Então foi um filme que assim me mostrou o gay assim pela primeira vez. Então me ajudou muito também a falar, legal, quero trabalhar para Madonna. Ah, Então, na cama com Madonna, vale a pena. chique. Vai, Gui. Não, eu vou indicar duas coisas, né? Fazer duas indicações. A primeira delas é, tipo, a carreira da Madonna como um todo, porque, assim, quando eu tinha 16 anos e não tinha ninguém, assim, não tinha amigos gays, não tinha, morria de medo da família, enfim, aquela coisa toda, aquela solidão, foi ela quem me deu forças. Eu não sei explicar exatamente pelo quê. Na hora que eu conheci a Madonna, aos 16 anos, assim, que eu virei fã, né? Eu já conhecia, mas, assim, virei fã, assim, acompanhei a carreira e tudo mais, que bateu aquele amor profundo, aquela identificação, assim, foi naquela época e eu não sabia exatamente dizer. Não sei se eu me identifiquei com uma pessoa que também sofreu bullying de alguma forma, um bullying mais público, e uma pessoa que lutava, que era ali combativa, e aquilo me fortalecia de alguma forma. Então, assim, ela foi muito importante para mim naquele momento, uma época que a gente não tinha ícones,
assumidamente gays, praticamente, assim, não tinha ninguém com uma grande relevância, e eu acho que ela foi muito importante para mim nesse sentido, me deu muita força, sabe? E eu acho que eu vou também indicar um filme que se chama Milk, A Voz da Igualdade. Aí é um filme de 2008, 2009, um outro momento da minha vida. Ai, pisou. Mas é um filme muito bom, com o Champagne, né, que conta a história de um político americano que foi assassinado e que lutou pelos direitos dos gays. Então é um filme muito bacana, é de 2008 e 2009 esse filme. Acho que ele ganhou o Oscar, inclusive, né, por esse filme. Ganhou. Muito legal. Igor! Bom, gente, na verdade, eu queria indicar duas coisas. Só que uma não tem nada a ver com o tema LGBT, mas ela foi importante para minha construção, assim, né? Porque, enfim, sobre o que me ajudou na minha aceitação. E como eu falei aqui sobre o teatro, que foi papel fundamental no meu processo. E a primeira peça que eu fiz foi Saramandaia. Minha primeira personagem foi a Dona Redonda. Então, foi aonde eu comecei a expressar minha feminilidade, assim, de certa forma. Comecei a estudar sobre isso e comecei a normalizar isso dentro de mim. Então, enfim, a série em si não tem nada a ver com LGBT, mas foi importante para mim, então por isso Mas também é que você tava fazendo a CDzinha, né? Você tava sendo a drag do momento. O meu contato com a Drake, entendeu? Então, para mim, foi importante. Então, vocês, Igoretes... A famosa CDzinha do bairro. E aí a minha segunda indicação aí já teve, já é um tema LGBT, e aí eu sempre quis buscar um lugar, assim, quando eu achei a minha homossexualidade, a minha viadagem, eu sempre quis procurar um lugar de normalidade dessas coisas, e aí meu contato com o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho foi muito importante dentro dessa trajetória, porque é um curta que fala sobre, de certa forma, amor da adolescência, sem necessariamente a sexualidade implicar, tipo, a ponto de criar um desafio muito grande, assim. Então, o rolê ali é sobre gostar, sobre isso, né? Então tem um trio, dois garotos, uma garota, e aí tem aquele rolê de que um gosta do outro, e isso para mim levou para um lugar de normalidade no curta, assim, que me deixou muito confortável, de falar assim, caralho, que foda, eu tô mais preocupado com outras coisas do que com o fato, sei lá, de serem dois meninos, e isso para mim foi muito importante, e acho que é um curta que para mim é importantíssimo também para essa trajetória LGBT, assim, um curta que se tornou longa, que rodou no circuito comercial no Brasil, enfim. Para mim, esse filme ele é usado. E é isso. Essas são as minhas indicações. Ufa! Que episódiozão, hein? Episódio gigante, né? Maravilhoso. Esse episódio foi, hein? Esse foi babado. Nossa, eu tô suando embaixo da teta. Mas a gente precisava fazer esse episódio, né? Nada melhor do que no mês das LGBTs fazer um episódio falando sobre o nosso coming out. Começamos bem esse mês, querida. Mas legal. Então... E vem mais por aí, viu? Esse mês vai ser só babado, confusão e só começo. Só dedo e gritaria, gente. Exatamente. Então é isso, gente. Primeiramente, fora Bolsonaro. E segundamente, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, de seguir a gente aqui nesse agregador. Tem 30 episódios maravilhosos aí para trás para vocês ouvirem também, quem está chegando agora. E é isso, gente. Estamos aí no Twitter, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Spotify, estamos em todos os lugares que você quiser que a gente esteja, a gente vai estar lá, entendeu, querida? Quando você estiver tomando banho, a gente vai estar lá. Então não deixe de seguir a gente, tá bom? Beijão, seus cholas. Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram. Manda um e-mail se você quiser conversar com a gente, falar da sua saída de armário. Se quiser, não quiser se expor, manda uma DM no Instagram. Que aí a gente pode responder para você por DM também, não tem problema.
Conta a sua história lá no nosso post desse episódio lá no Instagram, viu? Deixa no comentário se você tá vendo aqui no YouTube, deixa o likezinho, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui, a sua história pra gente ler, tá bom? É isso. É isso, gente. É sobre isso. Sobre isso. Beijão, galera. Beijo, Até semana. gente. Beijos. Se cuidem. Beijo. Kisses. O álbum ruim da Anitta.